seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios aqui da Escola Bíblica, no canal da ADBlu. Eu me chamo Suelen Avincourt e nós vamos hoje aprender sobre a turma de juvenis, da lição Questões Difíceis do Nosso Tempo. Se você está me assistindo e é professor, já comenta aqui embaixo, #SouProfessor. E se você é aluno, também comenta aqui embaixo, #SouAluno. E se você nem é professor e nem é aluno, vai comentar o quê? Comenta aqui embaixo, #SouCurioso. E nós vamos falar sobre a lição número 7, que é Catástrofes Naturais. Nós vamos aqui nessa aula fazer a divisão em 4 grandes grupos, que são o que fazer, dicas práticas do que fazer antes da aula, dicas práticas do que fazer no dia da sua aula, o que fazer no início da sua aula e no final ainda eu trouxe uma dica extra. Então vamos lá? O que fazer antes da sua aula? Lá no texto da criação, em Gênesis, Deus preparou cada dia minuciosamente. Cada detalhe foi desenhado e planejado por Deus. Se Deus organizou o início da criação, eu e você também aprendemos que devemos organizar o início da nossa aula. Então, planeje-se. Eu trouxe aqui algumas dicas práticas de como você deve se planejar. Vamos lá? Prepare a sua aula com antecedência. Leia toda a lição. Pode parecer meio óbvio, mas às vezes é necessário ser falado isso, hein? Leia toda a sua lição, pessoal. Leia também todos os versículos que a lição trouxer. Se você achar a sua lição um pouco difícil, não se preocupe, seja humilde e peça ajuda. Ou se você achar a sua lição muito fácil, também não seja orgulhoso, viu? Ah, uma outra dica muito importante. Aproveite essa lição e destaque pontos relevantes para a sua realidade, da igreja, da sua realidade local. Isso é muito importante. Agora, o que fazer no dia da sua aula? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, aprendemos que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer o quê? De todo o nosso coração, como se fosse o quê? Ao Senhor e não aos homens. Por isso, eu vou te passar aqui algumas dicas práticas e são elas. O que fazer no dia da sua aula? Esteja feliz, esteja empolgado em ministrar a sua aula. Chegue 30 minutos antes de começar. Também é importante que você seja pontual. Com o quê? Com o horário de início e com o horário de fim da sua aula. Esteja bem apresentável, com os cabelos penteados, dentes escovados, com um perfume agradável. Organize as suas cadeiras, as cadeiras dos seus alunos, a sala, o retroprojetor, o data show, o mural, tudo que for necessário para a sua aula, deixe tudo planejado com antecedência. Ore pelos seus alunos. De fato, coloque a mão sobre as cadeiras que eles vão sentar e peça que o Espírito Santo revele a palavra de Deus, que eles sejam iluminados pelo próprio Deus. Tenha em mente bem claro os objetivos da sua lição. Por quê? Porque com certeza, quando eles saírem da sala, alguém vai perguntar: e aí, o que você aprendeu? E eles rapidamente têm que responderem os objetivos da lição. Então, pegue a sua lição aí e vamos reforçar o objetivo. Pegou a lição? Vamos lá? Objetivos. A lição número 7 tem apenas um objetivo, então ficou bem mais fácil para a gente, viu? Que é reconhecer as catástrofes naturais como o princípio das dores predito em Mateus 24. Aqui no objetivo, a gente já tem o capítulo 24 de Mateus. Então, eu recomendo fortemente que você leia todo esse capítulo, viu? Então, agora a gente chegou ao grupo de início da aula.
dicas práticas do que fazer no início da aula. Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz que se o seu dom é servir, sirva, e se o seu dom é ensinar, ensine. Por isso, use o seu dom para servir e ensinar com o seu aluno. Por vezes, uma palavra dita por você dentro da sua aula pode mudar drasticamente a vida terrena e eterna do seu aluno. Já pensou que responsabilidade, hein? Então, eu vou te passar algumas dicas práticas do que fazer no início da sua aula. Primeiro, ore. Óbvio, ore pedindo ao Senhor para que abençoe sua aula. Pode ser você, pode ser algum aluno seu. Fique bem à vontade. Agora, nós vamos dividir em 3 fases a sua aula. Olhando para trás, olhando para cima e olhando para frente. O que é olhar para trás? Olhar para trás é o momento que você vai perguntar ao seu aluno. E aí, o que aprendeu na aula passada? Pode ser que uma semana seja muito tempo para eles recordarem, ou pode ser que não. Mas é um momento muito importante de estar reforçando o que foi dito na aula passada. E não se preocupe que você não tenha sido professor. Esteja atento ao que eles estão falando. Agora, vamos ao momento de olhar para cima. O que é olhar para cima? É de fato o momento que você vai ministrar a sua aula. Então, comece falando o título da sua lição, que é Catástrofes Naturais. Na sequência, reforce o versículo-chave, que está em Mateus 24, 7. Vamos lá? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Após você destacar o versículo-chave, você pode utilizar uma dinâmica de memorização de versículo. Tem várias pela internet, mas eu gosto de uma em específico, que é: você vai colocar o seu versículo-chave no mural ou no quadro e todos da sua sala vão falar o versículo em voz alta. E daí, após isso, você apaga uma palavra e todos repetem o mesmo versículo. E depois, outra palavra você apaga e todos repetem o versículo. E você vai ver que ao final de você ter apagado todas as palavras, todo mundo vai saber o versículo de cor. Que legal, hein? Agora, depois, você pode utilizar essa oportunidade para fazer uma pequena dinâmica com os seus alunos. Se você conseguir, né, distribua entre eles revistas ou jornais que tenham notícias com catástrofes naturais. E pergunte para eles, né? Pergunte para eles se eles, por um acaso, já viveram uma catástrofe natural, como é que foi. Ouça eles atentamente e também você pode questionar eles se, por um acaso, o ser humano ele contribui para que ocorra catástrofes naturais. Também é um momento bem importante. Após você ouvir os seus alunos e fazer essa pequena dinâmica, você pode iniciar a leitura da leitura bíblica, que está aqui. Eu não vou ler o texto todo porque é um pouco longo, tá? Mas eu recomendo que você leia com eles. Depois da leitura bíblica, você pode dar início à leitura do tópico 1. Eu também sugiro que você leia o tópico 1, tá? Com os seus alunos. Você pode distribuir a leitura de uma forma mais dinâmica, não precisa ser exatamente você. Pode ser um parágrafo cada aluno ou até a linha do ponto final. Combine ali com seus alunos conforme ficar melhor, tá certo? Então, após você fazer a leitura do tópico 1, que é: você sabe o que é uma catástrofe natural? Você vai complementar essa leitura com as respostas dos seus alunos do debate anterior. Então, você vai ver que muito que foi conversado no debate anterior, o próprio tópico 1 vai estar respondendo. É bem legal. Depois, você vai ler o tópico 2, que é sinal da volta de Cristo. Da mesma forma também, vai fazendo uma leitura dinâmica entre os seus alunos, um de cada vez, ou até o ponto final, ou até o parágrafo, conforme você combinou ali com eles, né?
E após essa leitura, você vai questionar os seus alunos ali. As catástrofes naturais são um sinal da volta de Jesus? Ouça atentamente seus alunos, depois reforce o versículo-chave. É um momento muito oportuno. Ainda também, você pode montar com seus alunos, conforme o tempo ali que está terminando a sua aula, é mais um plus aí. Você pode montar com seus alunos um plano de ação para que eles possam dar soluções ou resoluções a respeito de como o ser humano pode diminuir ou melhorar a favor da natureza, né? Como eles podem contribuir para evitar as catástrofes naturais. Agora, então, a gente vai olhar para frente. E aí, o que é olhar para frente? Olhar para frente é o nosso momento da revisão. Você vai notar que aqui no final da sua lição tem um tópico assim, hora da revisão. Você vai ter 5 perguntas ali e é o momento que você tem para deixar eles responderem essas questões. Tá certo, pessoal? A nossa lição 7 é um pouco mais curta, então eu complementei com algumas dinâmicas a mais. Depois de tudo isso, é o momento de encerrar a sua lição. Então, quem sabe é o momento de você orar e pedir que Deus seja mais específico na sua oração, né? Que Deus intervenha nessas catástrofes naturais, tá certo? Eu não posso me esquecer. Eu prometi que eu ia trazer uma dica extra. Então, a minha dica extra é que você monte um mural com quadros ou com um grampo de roupa mesmo, uma forma que não fique tão caro aí para você. E por exemplo, grampo de roupa, né? Cada grampo de roupa simboliza o número da sua lição. Então, o grampo de roupa número 7 vai representar a nossa lição número 7. E aqui você vai pendurar algo que lembre a lição que foi feita. E você vai ver que no final da lição, você vai ter o varal todo completo. E dá um ânimo para o pessoal participar. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Comente e curta esse vídeo. Um beijo, até mais!